Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você e com toda a sua família neste momento. Aqui é o pastor Antônio Júnior, e é uma alegria imensa ter você aqui comigo hoje para abrirmos a palavra e alimentarmos a nossa alma. Seja muito bem-vindo a este momento de fé, de esperança e de profundo acolhimento na presença do nosso Pai Celestial. Eu quero que você respire fundo agora, e sinta que você não está sozinho nesta caminhada. Deus está cuidando de cada detalhe da sua história. Todos nós desejamos ser profundamente abençoados por Deus, não é verdade? Cite 2. Nós queremos que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida sentimental, e sobre as nossas finanças. Cite 2. Nós clamamos para que Ele cuide da nossa saúde, que traga refrigério para as dores do corpo, que proteja a nossa família e nos mantenha totalmente longe do mal. Cite 2. E sabe de uma coisa, meu irmão? Fazer tudo isso não é nenhum sacrifício para o nosso Senhor. Cite 2. Ele tem prazer em derramar do seu favor sobre os seus filhos. Veja o que o apóstolo Paulo nos ensina na sua palavra: Deus é poderoso para fazer que seja acrescentada toda a graça, para que, em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Cite 2. Olha que promessa linda! Deus quer nos ver transbordando. Mas, infelizmente, apesar de uma promessa tão grandiosa, existem muitas pessoas que têm perdido as maiores bênçãos em suas vidas. Cite 2. E elas perdem simplesmente porque decidiram viver longe da presença de Deus. Cite 2. Muitas preferem continuar presas no pecado, reclamando de tudo, murmurando pelos cantos, e desobedecendo aos ensinamentos de Cristo. Cite 2. E eu te digo com muita tristeza no coração, não há nada mais doloroso neste mundo do que passar por esta vida sem experimentar a bondade e a misericórdia do Senhor. Cite 2. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem hoje porque o seu coração está profundamente cansado. Cite 2. Talvez você tenha olhado para os seus problemas e se perguntado: por que parece que a minha vida está travada? Será que Deus se esqueceu de me abençoar? Quantas vezes você tentou resolver tudo sozinho? Cite 2. Quantas noites você passou em claro, olhando para o teto, com o peito apertado de ansiedade pelas finanças ou pelo futuro dos seus filhos? E se hoje Deus estiver chamando você para descansar nele, e para entender o segredo de uma vida verdadeiramente abençoada? Cite 2. Para que a escassez e a distância de Deus não aconteçam com você, neste vídeo eu vou te mostrar as características espirituais das pessoas que Deus sempre abençoa. Cite 2. São marcas profundas, baseadas nas bem-aventuranças citadas por Jesus no Sermão da Montanha, que está registrado lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Cite 2. Eu convido você a me acompanhar com muita atenção até o final, porque cada um desses pontos vai abrir os seus olhos espirituais e revelar promessas que podem destravar a sua casa hoje mesmo. Mas antes de começarmos a leitura bíblica, por favor, já deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para que o YouTube te avise assim que eu colocar a nossa próxima oração. Cite 2. Dessa forma, você nos ajuda a espalhar a semente do Evangelho para tantos corações necessitados. Vamos olhar para a palavra. O primeiro tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é o pobre de espírito. Cite 2. Veja o que o próprio Jesus nos diz em Mateus, capítulo 5, no versículo 3. Cite 2. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Cite 2. Repare com muita calma. Jesus não está falando aqui de pobreza financeira ou de falta de bens materiais. Cite 2. Mas afinal de contas, pastor,
Quem são as pessoas que podem ser consideradas pobres espiritualmente? Cite. 2. São aquelas pessoas humildes que olham para dentro de sua própria alma e percebem, com sinceridade, que não têm absolutamente nada para oferecer a Deus por mérito próprio. Cite. 2. Elas não se consideram melhores do que ninguém, não se acham puras ou totalmente justas, porque reconhecem que são pecadoras e dependentes da graça. Cite. 2. Elas também não se acham fortes, valentes ou autossuficientes, porque no segredo do quarto, elas sabem muito bem que são fracas, limitadas e muitas vezes medrosas. Cite. 2. Tudo o que resta para essas pessoas fazerem é se dobrarem de joelhos e pedirem que Deus tenha profunda misericórdia delas. Cite. 2. E sabe por que Jesus ama tanto esse tipo de pessoa? Porque elas entenderam que não podem salvar a si mesmas, e por isso, colocam toda a sua esperança e confiança na salvação gratuita que o Senhor oferece. E cite. 2. É exatamente por causa dessa dependência total que elas recebem do Senhor não apenas um favor passageiro, mas o próprio reino dos céus. Cite. 2. Não saia deste vídeo, porque nos próximos versículos existe uma promessa poderosa que vai confortar a sua alma. Cite. 2. O segundo tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquele que chora. Cite. 2. No versículo 4 do mesmo capítulo, está escrito o seguinte. Cite. 2. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Cite. 2. Meus irmãos, esse tipo de choro que Jesus está valorizando aqui, não tem nada a ver com o choro comum por causa de uma frustração pessoal, como a perda de um emprego ou o fim de um relacionamento amoroso. Cite. 2. Esse choro citado pelo Mestre é aquele que nasce lá no fundo da alma, através do arrependimento sincero e da tristeza causada pelo peso do pecado. Cite. 2. Mas não se trata somente do nosso próprio pecado, e sim do pecado que nós vemos destruir a nossa família, que vemos arrastar os nossos amigos, e que assola o nosso país. Cite. 2. É a dor profunda causada pelas injustiças deste mundo cruel, e pelo sofrimento de tantos irmãos que padecem necessidade. Cite. 2. Deus consola e abençoa ricamente quem sofre dessa maneira, porque o Senhor sabe que o coração dessa pessoa se parece muito com o coração de Jesus, que sente amor puro e compaixão verdadeira pelos outros. Cite. 2. Então, se você quer ser abençoado de verdade, você precisa parar de olhar apenas para si mesmo e para os seus próprios problemas. Cite. 2. É preciso olhar para o lado, olhar para o seu irmão, e sentir dor ao ver tantas vidas afastadas dos caminhos do Senhor. Cite. 2. Mas caso você sinta que o seu coração está endurecido e que você não consegue ter esse sentimento, ore agora mesmo, peça para Deus trocar o seu coração de pedra, e colocar no lugar um coração de carne, amoroso e compassivo como o de Jesus. Cite. 2. Vamos nos unir em uma breve oração por essas duas primeiras marcas em nossa vida. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, com o coração totalmente aberto diante de Ti. Nós reconhecemos que somos pobres de espírito, que não temos forças próprias para vencer as tempestades da vida. Pai, nós precisamos da Tua misericórdia a cada amanhecer, limpa a nossa mente de todo orgulho e vaidade. E nos dá um coração que chora pelo que Te entristece, cura a nossa família de toda dureza de coração. Coloque em nós o Teu Espírito Consolador, e traz a Tua paz sobre cada irmão que se sente desamparado neste momento, em nome de Jesus. Amém. Continue comigo até o final, porque Deus ainda quer falar de forma muito profunda ao seu coração. Cite. 2. O terceiro tipo de pessoa que é ricamente abençoado por Deus é o humilde. Cite. 2. Mas agora, nós não estamos mais falando apenas sobre a pobreza de espírito. Veja o que Jesus nos ensina no versículo 5. Cite. 2. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Cite. 2.
nesta passagem tão bonita. Jesus estava se referindo àquelas pessoas mansas, que mesmo sendo humilhadas, mesmo sendo injustamente criticadas e ofendidas, não se deixam ser dominadas pela ira ou pelo desejo maligno de vingança. Cite 2. Pelo contrário, são pessoas pacíficas, que usam a paciência e o silêncio para suportar as suas lutas diárias. Cite 2. E por que elas são tão abençoadas por Deus? Porque elas entendem perfeitamente que é o Senhor quem nos defende, e que nenhum dos planos de Deus para as nossas vidas pode ser frustrado pelo homem. Cite 2. Em outra passagem do Evangelho, Jesus fez um convite: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Cite 2. Nós sabemos muito bem que Cristo foi perseguido, foi humilhado, foi cravado numa cruz, mas em momento algum ele revidou, xingou ou prejudicou alguém. Cite 2. Ele entregava absolutamente tudo nas mãos do Pai, pois sabia que a verdadeira e perfeita justiça vem do céu. Cite 2. Por isso, meu irmão, minha irmã, viva da mesma maneira na sua casa, no seu trabalho, e o Senhor nunca, jamais deixará de te abençoar e de te honrar na hora certa. Cite 2. O quarto tipo de pessoa que atrai a bênção do Senhor é aquele que busca a justiça de forma incessante. Cite 2. No versículo 6, Jesus nos diz, cite 2. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Cite 2. Ter fome e sede de justiça significa não se conformar, não aceitar as maldades e as injustiças que acontecem ao nosso redor todos os dias. Cite 2. E a melhor forma que nós temos para combater isso é escolhendo viver de maneira íntegra e justa diante de Deus. Cite 2. O mundo em que nós vivemos nos oferece muitas tentações fáceis para cometermos pequenas ou grandes injustiças. Cite 2. Isso pode aparecer na forma de um suborno, de uma mentira boba, de falsas promessas, ou de atitudes egoístas, sempre pensando em tirar proveito de algo ou de alguém. Cite 2. Nessas horas de provação, nós precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada em nada da injustiça, porque a própria essência dele é justa. Cite 2. Então, quando nós escolhemos fazer o que é certo, mesmo que muitas vezes seja o caminho mais difícil, o Senhor olha lá do céu, nos recompensa e derrama a sua bênção protetora. Cite 2. Vamos orar por essas virtudes agora. Senhor Deus, nos dá a mansidão de Cristo para suportarmos as afrontas sem guardar rancor. Tira do nosso peito todo sentimento de amargura ou desejo de dar o troco em quem nos feriu. Nós temos fome e sede da Tua justiça, Pai, porque a justiça dos homens falha, mas a Tua é perfeita e dura para sempre. Sacia nossa alma com a Tua retidão, e guarda os nossos passos de toda ganância e desonestidade, em nome de Jesus. Amém. Não saia deste vídeo, porque nos próximos minutos nós vamos falar sobre a pureza e a paz, e Deus tem um recado direto para a sua situação atual. Cite 2. O quinto tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquele que tem misericórdia no coração. Cite 2. No versículo 7, Jesus nos ensina, cite 2. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Cite 2. Meus irmãos, se existe um adjetivo, uma palavra que define perfeitamente quem é o nosso Deus, é que Ele é infinitamente misericordioso. Cite 2. O Senhor tem um coração compassivo, que nos enxerga muito além dos nossos erros e pecados, um coração que prefere nos amar e nos perdoar em vez de nos condenar ao castigo. Cite 2. E quando nós agimos da mesma maneira que Ele, nós somos abençoados com mais porção da graça e da misericórdia que nós tanto precisamos no nosso dia a dia. Cite 2. E como nós podemos praticar isso na vida real? Dedicando nosso tempo, as nossas palavras e os nossos recursos para ajudar o próximo. Cite 2.
Ter misericórdia é se comover de verdade com a situação de fragilidade e sofrimento do outro, e fazer o que for preciso para estender a mão. Cite. 2. É escolher orar por quem errou, aconselhar com amor, perdoar quem não merecia, e evangelizar, em vez de ficar apontando o dedo e julgando a vida alheia. Cite. 2. Resumindo tudo, ser misericordioso é obedecer ao maior mandamento de Jesus: amar o próximo como a si mesmo. Cite. 2. O sexto tipo de pessoa que é ricamente abençoado por Deus é o puro de coração. Cite. 2. No versículo 8, a palavra nos diz de forma linda. Cite. 2. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Cite. 2. Isso quer dizer, meus irmãos, que aqueles que aceitaram a Jesus de verdade, e que não permitem que a sua mente e o seu coração sejam dominados pela malícia, pela falsidade e pelas obras pecaminosas da carne, receberão a bênção maravilhosa de ver Deus agindo claramente em suas vidas. Cite. 2. Jesus nos alertou lá em Mateus, capítulo 15, que é do fundo do nosso coração que procedem os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios e toda maldade que tornam o homem impuro. Cite. 2. E como nós podemos evitar que esses maus sentimentos brotem dentro de nós? Existe uma frase antiga muito sábia que diz o seguinte: nós não podemos impedir um pássaro de pousar na nossa cabeça, mas nós podemos impedi-lo de fazer um ninho nela. Cite. 2. Isso significa que nós não podemos evitar que um pensamento ruim ou uma tentação surja de repente na nossa mente, mas nós temos o dever espiritual de expulsar esse pensamento antes que ele crie raízes no nosso coração. Cite. 2. Então, meu irmão, minha irmã, se você deseja ter uma comunhão íntima com Deus e ser abençoado por Ele, busque viver em santidade, guarde os seus olhos, guarde os seus ouvidos, e se afaste de tudo aquilo que te afasta do Senhor. Cite. 2. Vamos clamar ao Senhor por um coração limpo. Ó Deus, cria em nós um coração puro, e renova dentro de nós um espírito inabalável. Nos ensina a olhar para as pessoas com os olhos da misericórdia, e não com os olhos do julgamento. Perdoa as vezes em que nós fomos duros com quem falhou conosco. Lava nossa mente de toda malícia, de toda fofoca e de todo mau pensamento. Nós queremos ver a tua mão agindo na nossa saúde e na nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Fique comigo até o final, porque nós estamos chegando ao momento da nossa grande oração profética, e o Senhor quer desatar nós antigos na sua vida hoje. Cite. 2. O sétimo tipo de pessoa que Deus sempre abençoa é aquele que busca a paz a todo custo. Cite. 2. Veja o que Jesus nos diz no versículo 9. Cite. 2. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Cite. 2. Buscar a paz, meus irmãos, não significa apenas que nós devemos ter uma calmaria interior, ou que devemos aceitar tudo que é imposto de ruim sobre nós, sem discordar de nada ou de ninguém. Cite. 2. Os verdadeiros pacificadores são aqueles que primeiro se reconciliaram com Deus ao receberem Jesus como seu único Senhor e Salvador, e que, ao receberem essa paz celestial, buscam viver em harmonia com todos. Cite. 2. E mais do que isso, eles promovem a paz entre as pessoas através da pregação do Evangelho. Cite. 2. Ou seja, é reconhecido como filho legítimo de Deus aquele que realmente luta para semear a paz, não somente a sua própria paz, mas também a de todos os que estão ao seu redor. Cite. 2. E como você pode fazer isso na prática? Ajudando na reconciliação daqueles irmãos da igreja que estão brigados, conversando com amor com casais que estão em crise no casamento, trazendo um conselho de sabedoria para pais e filhos que não se entendem mais. Cite. 2. Enfim, estendendo a mão e sendo uma ponte de amor para todos aqueles que estão vivendo algum tipo de conflito destrutivo. Cite. 2. Então,
Ore para que Deus te dê sabedoria e te use como um instrumento de união neste mundo tão confuso e cheio de discórdia. Cite 2. Se você estiver disposto a levar a paz e o amor do Senhor por onde você passar, as bênçãos do céu nunca deixarão de ser derramadas sobre a sua vida. Cite 2. E por fim, o oitavo tipo de pessoa que é profundamente abençoado por Deus são os perseguidos por causa da sua fé em Cristo. Cite 2. No último versículo sobre as bem-aventuranças, Jesus nos conforta dizendo, cite 2. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Cite 2. Desde o início da Igreja cristã, logo depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu, os crentes enfrentam perseguições por causa da sua fé no Filho de Deus. Cite 2. Muitos no passado, e ainda hoje em dia, são expulsos de suas próprias casas, são maltratados, e até perdem a vida por amor ao Evangelho. Cite 2. O próprio apóstolo Paulo foi um perseguidor terrível antes de sua conversão, mas depois que ele teve um encontro real com Jesus e mudou de lado, ele se tornou um dos mais perseguidos da história. Cite 2. Porém, toda a maldade e sofrimento que Paulo passou no tempo em que serviu a Cristo não foram capazes de desanimá-lo, porque ele conhecia muito bem essa promessa que Jesus fez no Sermão da Montanha. Cite 2. Com o objetivo de levar uma palavra de bom ânimo e força aos seus irmãos na fé. Paulo escreveu que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Cite 2. E essa promessa continua valendo perfeitamente para os dias de hoje. Cite 2. Muitas vezes, nós temos uma visão muito distante sobre o que é perseguição, achamos que só sofre por amor a Cristo quem vive em países distantes da África ou do Oriente Médio. Cite 2. Mas isso não é verdade, meus irmãos. Muitos de nós sofremos perseguições silenciosas no nosso ambiente de trabalho, na faculdade, no nosso círculo de amizades, e até mesmo dentro da nossa própria família, por causa da nossa decisão de servir a Deus. Cite 2. Se isso tem acontecido com você, se zombam da sua fé, se te deixam de lado porque você escolheu andar em santidade, não se entristeça e jamais desanime. Cite 2. Pelo contrário, se alegre no seu espírito, pois o reino de Deus pertence inteiramente a você. Cite 2. Como nós vimos em toda essa mensagem, as bem-aventuranças de Jesus nada mais são do que o reflexo perfeito da sua própria vida enquanto esteve aqui na terra. Cite 2. Cristo foi o maior exemplo de pobre de espírito, porque ele viveu na total e completa dependência do Pai em cada segundo. Cite 2. Jesus também chorou pelos pecados e pela dureza do seu povo, foi o mais humilde de todos, não revidando as afrontas, os cuspes e as calúnias terríveis que fizeram contra ele. Cite 2. Ele praticou a justiça o tempo todo, e, ao mesmo tempo, foi infinitamente misericordioso com os piores pecadores que se arrependiam. Cite 2. Jesus tinha um coração perfeitamente puro e incontaminado de toda a maldade do mundo, buscou a paz entre todos os homens e promoveu a nossa reconciliação com Deus. Cite 2. E, por fim, ele foi perseguido, humilhado e morto numa cruz. Cite 2. Mas a Bíblia diz que Deus o exaltou soberanamente acima de todo nome. Cite 2. E hoje, todos os que creem na sua morte e ressurreição, e escolhem seguir fielmente os seus passos, são chamados bem-aventurados e receberão a coroa da vida eterna ao lado do nosso Deus. Cite 2. Chegou o momento, meu irmão, minha irmã, de unirmos a nossa fé em uma oração intensa, uma oração de clímax espiritual para quebrar todo o peso do medo, da opressão e abrir os caminhos da sua vida. Se você puder, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e vamos entrar no Santo dos Santos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós entramos agora diante da Tua presença majestosa, cobertos pelo sangue precioso de Jesus Cristo.
Pai, nós ouvimos a Tua palavra hoje e entendemos o perfil daqueles que o Senhor sempre abençoa. E nós clamamos agora: derrama do Teu Espírito Santo sobre este homem, sobre esta mulher que está orando comigo neste momento. Senhor, olha para as aflições que têm tentado roubar a paz desta casa. Olha para os problemas financeiros que parecem uma muralha intransponível. Entra com provisão divina agora, Pai. Abre as portas que o homem fechou, destrava os caminhos profissionais, e que a Tua bênção de prosperidade e fartura alcance esta despensa e pague cada dívida. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que tem trazido dor, cansaço e desespero para este corpo físico. Pelas pisaduras de Jesus nós declaramos cura, renovo e fortalecimento nos ossos e nos órgãos desta pessoa agora. Pai amado, estende a Tua mão sobre a família deste Teu filho, cura os casamentos que estão em crise, traz de volta os filhos que estão perdidos no mundo dos vícios e da ilusão. Seja o escudo protetor desta casa contra as setas inflamadas do maligno. Que nenhum mal suceda a esta tenda, e nenhuma praga chegue perto daqueles que nós amamos. Nós quebramos, pelo poder da Tua palavra, toda a maldição hereditária, todo o medo do futuro, toda a depressão e angústia da alma que impede esta irmã de sorrir e de dormir em paz durante as noites. Arranca a amargura, ensina-nos a perdoar com facilidade, limpa o nosso coração de toda impureza. Nós declaramos que somos Teus, que dependemos de Ti, e que a nossa vitória já está decretada nos céus. Nós Te louvamos, Te bendizemos e já Te agradecemos por cada livramento invisível e por cada milagre que vai brotar a partir desta oração. Em nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por ter permanecido aqui comigo até o final deste vídeo. Eu tenho certeza de que o Espírito Santo conversou profundamente com você hoje. Não guarde essa palavra só para você. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe agora mesmo com os seus amigos e familiares no WhatsApp. Vamos espalhar as bem-aventuranças de Jesus. Cite 2. E se você ainda não fez isso, se inscreva aqui no meu canal para receber as nossas orações diárias. Cite 2. Eu sou o pastor Antônio Júnior. Que o Senhor Deus te abençoe poderosamente, que Ele guarde a sua vida e te dê muita paz. Cite 2. Um forte abraço, fique com Deus, e até o nosso próximo momento de fé. Amém.